Falaremos agora de Flamengo e Fortaleza que se enfrentam no Maracanã. Jogo Flamengo fazer em casa contra um adversário, esse dá pra falar que é sólido. Nossa Fortaleza, Senhora, cada vez mais sólido nas mãos de Vojvoda. 2 argentinos, Pascoalzinho. Coloca aí os números pra gente começar eu ia perguntar isso. este debate. Ali, ó. Olha ali. Isso, gente? Isso é um empate técnico total, né? Isso, isso. Olha lá. Olha lá, Mauro. 19. Olha lá. O Fortaleza tem os mesmos números do Flamengo. Taco a taco. Taco a taco, concordo com o senhor. Olha lá, só nos gols marcados, o Flamengo tem mais gols marcados. 41, sofreu 22. 30 a 16. 6 a menos. Olha, mas dá uma olhada aí, gente. É um negócio que pra gente observar. Claro que o trabalho do Vojvoda é mais longevo. Os jogadores já têm um conhecimento melhor do como é que joga a equipe do Vojvoda. E aquele negócio, se o Flamengo entrar só para atacar, marcar a saída de bola do Fortaleza, pode ter uma grande surpresa. Pode ser uma grande surpresa. Porque o Fortaleza não é só aquele time que faz a transição com a bola no chão. É um time que também gosta da transição rápida. Da bola que sai do goleiro, da bola que sai do zagueiro, da bola que sai do volante, para chegar nos atacantes de velocidade. Sim. E tem jogadores com muita qualidade na frente. Então, é uma coisa para ser analisada. É um jogo para quem gosta de jogo tático, de posicionamento, de enxergar a postura do time. Eu acho que é um jogo muito legal, porque os dois treinadores primam por isso e gostam muito desse aspecto de ver. O Flamengo gosta muito daquela saída por baixo, com o goleiro também ajudando, tal, na construção, e é o que pede o time do Fortaleza, que saia assim. Porque é uma bola roubada, eles vão parar dentro do gol. Então vai ser um baita jogo. Claro, não sei qual é o time do Flamengo. Bruno Henrique vai jogar mesmo? Então, jogou 75 minutos no último jogo, mostrou que está em condição, desabafou, falaram que ele não ia chegar em 2019, que ele está se sentindo quase lá e correu praticamente a mesma coisa das partidas de recorde dele lá atrás. Esse é um bom ponto, sabe por quê? Porque pensando na estratégia de jogo do Fortaleza, que a gente já conhece, né, que a gente entende o funcionamento, o Flamengo tem peças para surpreender. Qual é a melhor montagem desse Flamengo, então, pensando taticamente, como disse o Pascoal? Olha, muito difícil, porque, em primeiro lugar, qual é a melhor montagem do Flamengo para que o Flamengo seja capaz de retomar a bola no setor que quer no campo e construir? O Flamengo não é um time pronto. O Fortaleza é um time pronto. Pode evoluir, todo time pode evoluir, mas é um time pronto. O Flamengo não é um time pronto. O Flamengo ainda tem algumas atuações com altos e baixos. Eu, por exemplo, não gostei da atuação contra o Santos. Eu acho que tomar 2 gols do time do Santos que o Flamengo tomou mostrou um time ainda um pouco inconsistente. Já no jogo da Libertadores, o Flamengo, contra o time fraco, conseguiu se impor com muita facilidade. Eu estou muito curioso para ver o time do Flamengo, porque o Flamengo tem um senhor técnico e tem o melhor elenco da América com muita sobra. Não é com sobra, é com muita sobra, uma muita sobra. Não estou nem contando os reforços que estão chegando, hein? A coisa vai ficar ainda mais complicada para os adversários. Então, o dia que o Flamengo acertar o seu melhor jogo possível, ele eventualmente pode perder um jogo de mata-mata, um jogo ao longo dos pontos corridos, mas ele vai se impor com bastante facilidade na maioria dos jogos. E esse ainda não é o Flamengo do Sampaoli, né? O próprio Sampaoli... Tanto que no jogo contra o Red Bull, o São Paulo ficou com aquele olhar de paisagem, né? Não, ali... Ele nem viu a bola. Não. Ali... Bola, Flamengo, bola, eles não foram apresentados, né? Ali... O Red Bull foi um atropelamento depois daqueles dias todos. Quantos foram? O Flamengo ficou 8 ou 7, né? Treinando. Não lembro, eram 11 dias. De 9 treinou 7, descansou 2 e tal, treinou 7. Agora, por exemplo, com o Bruno Henrique, o Flamengo tem se ele conseguir jogar perto do que ele pode... Eu sou muito fã do Bruno Henrique. Para mim, o melhor jogador da melhor versão do Flamengo pós o time do Zico de 2019. Ele é o melhor jogador daquela temporada e eu acho que ele tem muito do que simboliza o que é o Flamengo como time nacional. O perfil do Flamengo, assim, né? Para mim, esse é um cara muito grande. Então, se ele conseguir jogar 70% do nível dele, ele é um cara que faz o lado esquerdo com muita velocidade e ainda encosta para ser um centroavante quando precisa dentro da área. Ele troca de posição com quem está lá dentro da área, eu falo isso aqui. Só tem uma coisa, né? O Bruno Henrique já jogou 75 minutos em alta performance nesse último jogo de Libertadores. Na quarta-feira tem um negócio de mata-mata, tem a Copa do Brasil. E aí, bota o Bruno Henrique agora ou guarda ele pro meio de semana? Mas olha o jogo que tem desse final de semana. O jogo contra o Fortaleza. É mole jogar contra o Fortaleza? Jovem, é que mole? aí são 3 pontos. É em casa. Lá... é eliminação. Sim, o Campeonato Brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil. Em casa, contra o Fortaleza,
em casa. É difícil. Você não está querendo comparar o Campeonato o que Brasileiro com a Copa do Brasil. É possível e mais Respeitar o importante futebol. para esta semana. Os 3 pontos no Brasileiro, eles são importantíssimos e o Flamengo tem total condição de brigar na ponta do Brasileiro. Só que a gente está falando de um jogo de mata-mata. De quartas de final, né? Oitavas de final é da Libertadores. Do líder? 11, se não me falha a memória. 28. Não, 8? 11 é o Não Atlético. dá para brincar, né? E se perder o Flamengo, o Fortaleza, Fortaleza passa. É... O jogo contra o Fortaleza é mais importante que o contra o Furacão, então? Não, os 2 jogos são importantes. É por isso que o Flamengo tem um elenco pra elenco desse trabalhar com tamanho. ambos. O Flamengo tem um elenco dessa qualidade para usar. Não, o Tipolino você quer pode jogar? O Cebolinha pode jogar? Pode. Então vai jogar o Não, Cebolinha. você quer Entendeu? dizer, se você considerar que o Bruno Henrique é titular, ou que deverá jogar mais 75, você está dizendo assim, uso ele agora ou uso É para a isso. Copa do Brasil? Aí eu guardo ele para a Copa do Brasil, que é o mata-mata. Porque eu tenho outros 8 para entrarem aí. Inclusive, acabo de ler aqui que está tudo certo com o Claudinho. Agora vai só se acertar com o Zenit. Eu não sei o que vai acontecer com esse Flamengo. O Flamengo se acerta com o Claudinho e agora vai ver se paga lá os 90 milhões que quer o Zenit. É um 90 absurdo. Por isso que eu falo que milhões de reais. daqui a um mês nós teremos times diferentes. Sim. O São Paulo, no caso, já tem um timaço, o elenco timaço, vai ter mais opções ainda. Ontem a gente discutia aqui, Biri. Chega o Claudinho, vai ficar no banco, pagando 90 milhões. Não, vai jogar, porra. Então a Arrascaeta, de repente, que tá meio voltando, vai pro banco. Já pensou, nunca se imaginou o Arrascaeta no banco. Porque tem que jogar o Bruno Henrique, tem que jogar o Claudinho, tem que jogar o Gabigol, tem que jogar o Gerson, que eu acho que Então o Pedro vai jogar no banco? Isso Eu eu tô acho que tem ouvindo que tudo, voltar. tá? Eu tô só colhendo Tá as bom. informações O aqui Pedro diante vai- da sua notícia. Pedro vai no banco? Não, eu tô dizendo assim. Então tem gente demais no banco. Tem Pedro no banco, Arrascaeta no banco. Dá uma olhada E o nisso. Cebolinha que ainda não jogou Não, que Cebolinha, jogava. então, um monte de gente. Quer Tem o dizer, Everton Ribeiro. Então, assim, olha aí. eu vou O te Everton contar uma Ribeiro, coisa. todo mundo tira. Depois do Conselheiro Miranda. O Conselheiro Miranda não gosta, ele manda mensagem pra gente todo dia. Ele não gosta muito do Everton Ribeiro. Então, todo jogador que chega, quem tira? Everton Ribeiro. Aí entrou ele, o Arrascaeta contra o Alcas. Você viu o que aconteceu no meio campo, né? Vocês viram? Não, assim, com a volta do Bruno Henrique, vamos supor, chega o Claudinho aí o jogo da Libertadores, o Flamengo é quem em meio campo? Arrascaeta, Claudinho, Bruno Henrique e Gabigol. Ou Bruno Henrique e Pedro, vai ser isso. Pô, mas aí tem o Gerson aqui e o Olha o Pulgar. sorriso, Vitor, Cara, é um não absurdo de time. Agora, vai dar certo, vai dar encaixe, mas é impressionante, é impressionante. E com o Pulgar e o Gerson aqui atrás e tal, aí você vai olhar pro banco, aí com o sorrisão lá do São Paulo. Se o técnico for Demais. muito comedido, ele faz um planejamento com o departamento físico. Se o Claudinho vier bem, o Arrascaeta normalmente joga bem, e dá para você ter os jogadores se alternando nos jogos ou de jogo para jogo e ter os caras inteiros a temporada inteira. E que qualidade desses caras. Então, assim, claro que o Flamengo é favorito Tá falando de São Paulo agora há pouco, vai entrar o Wellington muita Rato, o terceiro coisa. Se centroavante, vai é a ganhar ou não. diferença. Se vai ganhar ou não, se sabe. Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. Mas o Flamengo vem com uma força enorme aí. Palmeiras, Atlético, River, não sei quem, Atlético Paranaense, quem quer correr, que se cuide, é muito forte. Por isso que eu falei lá no grupo, aquele pote ali, encarar o Flamengo não é boa ideia, os caras só têm boa notícia. Os Agora dois é Claudinho. favoritos da Libertadores são Palmeiras e Flamengo. Não, é nesse demais. momento. Agora, para este jogo Pode mudar só Fortaleza, os dois Pergunta que já eu acho que volta. colocaram aqui na favorito. tela. Pois é, não sei. Posso Pode responder? ser Do junto nível que com a ele jogar. Arrascaeta. Eu vou responder só com a letra. Qual é a pergunta? Claudinho seria titular do Flamengo, Pascoal? Olha lá. Quem sai? Ficar num delay. Quem sai? Quem Aí sai? sim, agora eu gostei. Né? Ó, só Agora joga eu 11. gostei. Não, agora eu gostei. Posso responder pra você? Everton Ribeiro, joga Arrascaeta, Mas ele já não tá Claudinho. sendo titular. Não interessa, joga Arrascaeta, É ótimo, Claudinho, Arrascaeta, Claudinho, Bruno Henrique e Gabigol. Peraí, como é que é? Volta pra mim. Não vai me volantes. falar que o Claudinho também joga pela esquerda, Gerson? não sei Joga o de quê, não tudo. interessa. Não, o Claudinho joga Atrás, onde você Pulgar e precisar. Gerson. Entendeu? Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Claudinho, Bruno Henrique e Gabigol. E que venham os caras pela frente. Pedro é banco, Everton Ribeiro é mas banco. Você quer? Não dá pra jogar Cebolinha com é 15, banco. gente. Não, tô só fazendo a conta Por isso aqui que do quer ser o sorriso. Por isso que quando o São Paulo ele vai olhar pro banco. é assim. Thiago Maia é banco. Mas alguém vai ter que ser. Ou o Pulgar é banco ou o Thiago é Tem banco. treinador que olha pro banco e chora. Tem Gente, treinador que olha pro banco e que isso a lágrima escorre. Assim. Que vai pra entrevista coletiva, Olha, queria pô, falar um tem monte e São não Paulo, pode São Paulo falar, vai tem que fazer ficar o quê? quieto. Não, tem treinador que Fala, vocês criticam E ainda, olha pro vocês de treinador, imprensa. tem treinador que olha pro banco e fala assim, deixa do jeito que tá, não mexe lá não. mexe não. Agora o treinador do Flamengo vai mudar. Ô Pedro,
Resolve aquela parada ali. Ale, o Gabigol entra ali 5 minutinhos pra mim. Você, Ale. Eu tô achando que nem água. O cara só sorri. Só tem jogador bom no banco, gente. Assim, a gente É tá água supondo. mesmo? Esse é um artista. É só jogador bom no banco. Qual é o treinador... Vou fazer uma pergunta. Qual é o treinador que não gostaria de ter porque o banco tem que ser solução. Com 5 alterações que são permitidas, o banco tem que ser solução. Tem que sair a solução pro jogo. Tanto é que o Vitor Pereira ia embora do Brasil e quando ofereceram para ele pro Flamengo, ele mudou de ideia e aguentou tudo que aguentou. Das pessoas reclamando porque ele falou da sogra. Agora, o Falha a Claudinho vida. consegue te entregar 3 posições no mínimo. Sim. Nessa que o Mauro escalou, ele pode jogar pela direita, entrando em diagonal pela esquerda, porque o Arrascaeta vem da esquerda para a direita. Perfeito? E abre espaço para o corredor do Gerson, que é o melhor que o Gerson pode fazer, que é o meia-ponta. Não é o ponta aberto, mas é o meia-ponta. Ele entra sempre o Gerson entra no bico da grande área adversária para receber a bola, ou do lateral, ou do ponta que vem com ela, ou do meia, que é o caso do Arrascaeta. Do lado do Claudinho, se o Claudinho vem aqui jogar pela direita, porque ele é canhoto, ele traz a bola para dentro para armar a jogada e abre espaço para a passagem do Wesley, que é bom lateral. Então, O Sampaoli liberou o Varela. Falou que o Varela pode procurar um clube se ele quiser. Mateuzinho tá recuperado? Ele Tá se vai ficar recuperando. entre Mateuzinho e outro. O Varela joga em Você muito não clube perguntou aí. pra ele assim, quem vai marcar ou pra mim nesse time? Vai sobrar pro Pulgar ou pro Thiago, vai ter um só. Não, mas tem que marcar o time inteiro Ou adversário. agora o não, Gerson tem que voltar e tal. Agora, imagina a preocupação do adversário em marcar esses caras também. Então, assim, mas aí não tem ninguém pra marcar lá. Tem o Pulgar, o Gerson volta, ajuda. Enfim, não sei se o Claudinho será titular, mas não estou imaginando que o São Paulo pra mim, pediu joga. um cara de 90 milhões para falar, eu preciso de uma alternativa só para o já fez isso Arrascaeta. antes. Eu sei, mas eu acho muito vai fazer de pouco. novo. Entendeu? Porque o Arrascaeta nunca teve um substituto. Puxa, podemos ter o Claudinho. Ok. todas as vezes a gente fala que... Mas é o Arrascaeta não muito tem para ter ninguém ele substituir. como substituto, hein? Todas as vezes que ele se machuca, a gente fala, quem é que vai jogar agora no lugar do agora vai Debochado? ser o Claudinho. Quem é que vai jogar no lugar do Arrascaeta? Não tem ninguém que substitui. Não tem. O Claudinho custa caro? Nossa, muito. Se custa caro. Caro é muito relativo. Se você tem bilhões na conta, for um clube com milhões, o Claudinho não é caro. O Se custo-benefício. você for um falar, time estilo, pela o Claudinho entrega é do cara. impagável. Eu também Pro Flamengo, a pergunta é pro Flamengo, Custo-benefício, o Claudinho é caro? Eu vou cometer... essa é a pergunta. A questão eu vou agora é cometer só assim, o eu não gosto de Zenit falar de liberar, dinheiro tá? dos outros, Daniel. Dinheiro dos outros eu não gosto de falar porque é dinheiro dos outros, né? Sim. Mas é o clube. Não sei. No dinheiro dos outros a gente não pode cuidar. Mas o Claudinho, 90 milhões, vou falar para vocês aqui com sinceridade, 90 milhões para o Claudinho é barato. 90 milhões para um jogador como o Claudinho é barato. Porque o Claudinho te entrega 3 posições e você elimina 3 jogadores que você poderia contratar. Não, isso é discutível. Algum clube europeu pagaria isso pelo Claudinho? Não sei. Ou pagaria mais? Ele O que define o valor do preço de valor é o mercado. Sim. Gente, nós estamos falando em 15, É o valor 16... do mercado. Não, Sim, 15, 16 milhões de euros. Não é qualquer clube que pode pagar isso Não, mas peraí. fora do país. Peraí, ele tem 26 anos, ele é novo. É Agora, exatamente isso. agora 26, mesmo né? o Corinthians vendeu por 18 milhões, mas vendeu metade do Pedro, jogador que não se joga ainda, o que já se sabe do Claudinho, por 9, falaram, pô, mas é muito novo. barato. Muito barato e tal, mas é novo e tal. Mas também não sei o que vai O ser Palmeiras dele. vendeu o Giovani por 9 também. Eu acho que O Claudinho foi lá por uns 10, se eu não estou enganado. Quando ele foi, era Eu não estou uns falando que 10 é caro. Eu milhões. acho que o Flamengo Eu pode acho que não. pagar Quando- e o jogador entende a entregar, perfeito. Eu tem só acho que o interesse de define vir. valor do jogador é o mercado. Sim. Então, se tem concorrência, se o Zenit, ou o Zenit fala assim, olha, se não pagar isso, não vai. Ninguém mais quer pagar, tudo bem, vai ficar aqui. Aí paga. É o mercado definindo o valor. Então, é isso que define se é caro ou barato. Em campo, concordo. É o senhor custo-benefício. reforço. O negócio aí, como é que era Quanto ele entrega? o do meio pra frente? 2 Gerson- volantes, 2 meias, Gerson 2 atacantes. Pulgar. Peraí, eu quero os nomes. Gerson, Pulgar, Pulgar, Arrascaeta, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Claudinho. Arrascaeta, Esquerda, Claudinho. Claudinho pela direita. Aí eu tô falando, PH tô falando em Bruno Henrique voando e e Gabriel. o Pedro. Aí vai, eu dependo do Pedro. Sampaoli. E o Alan chega pra sentar no banco? O Alan? O Alan do tá na Silêncio. fase final de Não, eu tô só recuperação. olhando aqui. Mas eu é tô o só outro olhando. que vai tá na fase disputar com final o de Pulgar, Eles então. estão armando o time ali. Mas é por isso. Aí o Esse Pulgar... custou quanto? 60 milhões, né? Algo em torno de. Claudinho Algo custou assim, 12. mais ou menos. Agora os caras querem 16 para ter um pouco de lucro. 9 milhões De de repente ele volta para os 12 que eles pagaram e aceita. Ele custou 12.
Agora estão falando em 90, dá quase 16. Não, a questão de não é repente mais com abaixa o Claudinho, tá? Eu fui dar uma olhada aqui. O Claudinho já tá tinha tudo conversado bem. ontem e tinham falado, não, o Claudinho já topou. Isso. O Claudinho já falou que tudo bem. Mas é que o Zenit quer 90 e tarará. Sem O querer. Zenit vai querer um valor para liberação, que não necessariamente vai ser a multa, mas é um valor alto. Sem criar desilusão, né? Com essa mesma pessoa que eu conversei a respeito do treinador, do que pode ir para o Botafogo, para o Laje, me disse que não. E eu tinha conversado com ele uma data anterior, eu perguntei, e o Claudinho? Porque estava essa coisa do Flamengo. Ele falou para mim, o Claudinho não sai do Zenit, o Zenit não vende nem a pau. Mas verdade no futebol dura quanto tempo? Não sei, porque não sei se eles vão... aí é o seguinte... É dinheiro, né, Pascoal? Eu sei, mas precisa saber se os caras vão também embora aceitar. do Botafogo. Dinheiro. É aquele negócio, dinheiro. Eles querem... Eu acho que não tem... Eles não traçaram parâmetro... O Zenit não traçou parâmetro de valores. O Flamengo é que vai oferecer um valor para o Zenit. O Zenit não disse quanto quer. O Zenit não abriu negociação com o Flamengo. O Flamengo conversou com o Claudinho. Agora vai tentar conversar com o Zenit. E o Zenit não abriu negociação. Eu não sei se o parâmetro do Zenit são 20 milhões de euros. É 16, é 18. Então, É isso aí, 18 milhões de euros, o Flamengo vai chegar a 16, a 15. Bom, aí começa uma negociação. É o que Agora, o Birner falou, se o cara não quiser nosso vender, Malvadeza ok, dos não vai Pampas vender. me lembra aqui de uma informação que pesa nessa negociação, né? Os clubes russos estão banidos das competições europeias desde a guerra. Então vai ficar segurando também, sem pensar em futuro, sem pensar em negociação, só para o campeonato local? E só negocia com o Brasil, então? Ah, não é que só negocia com o Brasil, mas... Então, o Birner acabou de falar, qual é a proposta que tem no mercado europeu pelo Claudinho? Ele fez um bom campeonato na Rússia pelo Zenit? Fez. Porque ele é um baita jogador. Ele está com 15 gols, 14 assistências. Baita jogador, claro. Jogos lá. Destaque no campeonato. Você vê, indo tá bem. vendo os gols dele aqui? Toda hora tá fazendo gol. É gol de esquerda, gol de direita, gol de cabeça. Ele é um baita jogador. O Claudinho jogando no Brasil, perto da seleção... É que não tem... Desculpa aí. Não tem nem treinador interino na seleção brasileira, que eu vou falar de seleção. Não tem nem brasileira. treinador. Não tem nem Interino. treinador Interino. interino. Nem treinador principal, não não. tem. Interino também Hoje tem. o presidente da CBF iria dizer com o nome do treinador interino. E ele não deu a entrevista porque ele não tem o nome do treinador interino. Mas vale a pena para Só esperar o por Ancelotti, né? Deus. Não, gente, hã? Vale a pena para esperar o Ancelotti, né? Vale. Só Pra quem mim, concorda vale. Pode fazer, com essa é que esse processo máxima vai ser aqui diferente de espera, né? Mauro Mas Naves. Eu acho que se vale. vier. Eu acho que vale. Hoje ele tinha uma reunião com a FIFA, ele não pôde anunciar. E outra, Ricardo Osvaldo. não é bem como você falou, na minha visão. Você falou assim, não tem no Brasil ninguém com moral para ele indicar. Tem, mas ele tem que ser interino. Então como é que eu vou chamar, sei lá, Mano Menezes? Pô, tá lá no Inter. Tá. Pô, você quer ser interino até o ano que vem? Não dá. tem Então quem? ele tem que arrumar um Foram outro nome. passarinhar lá na seleção brasileira, Não, né? nós estamos quem? passarinhando para ver se o programa Agora a acaba. questão era essa. E ela não pergunta o placar. Ela não quer, eu não quero que ela pergunte placar, Olha percentual de como Flamengo você e é. Fortaleza, entendeu? Eu ia falar das Tô enrolando possíveis pra isso. saídas, Ah, porque então com fala. tanta gente chegando, talvez o Flamengo tá. esteja pensando em também Por exemplo, as saídas se do desfazer de Flamengo. Admir- Não, mas eu já mudei de ideia, Pascoal. Se Vamos deixar isso só para o segunda-feira. lateral direito saiu. Varela. Não, em não é uma possibilidade. Joga em 70% dos outros times brasileiros. Mas a saída do Flamengo não é para Brasil. Pablo. Flamengo, se puder, não reforça rival. O Pablo também está naquela lista de que não vai ficar. Sim, o Certo? Pablo... Joga em 85% dos times 85% Não, mas estava me dos referindo brasileiros. aos meninos da base, que o Flamengo não tem intenção e interesse de negociar com o mercado brasileiro, né? Vitor Hugo, Matheus França, são os nomes mais fortes para uma Matheus França, não sei possível porque agora ficou meio de descrédito. negociação. Então, vai saber. Falaremos sobre isso vai na perder segunda-feira, espaço. porque agora eu quero percentual. Não, Do quê? O Mauro Naves falou que Eu queria dividir. enrolei até agora para não falar nada Não, tem disso. 2 Quem? minutos inteiros. Flamengo e Fortaleza? 55 Flamengo, 45 Fortaleza. 60, Pronto, vai ser 40 rápido, Flamengo. pronto. 60, 40 Flamengo. Hein? Eu achei pouco, mas nem doeu. O Ah, Flamengo você quer mais? poupou 60, quase o time 40. inteiro. O Fortaleza Não, teve que Fortaleza jogar é forte, gente. Mas Que tem que isso? ver se o Jogou Flamengo vai Sul-Americana com o colocar time os completo. principais pensando na quarta-feira. Quem? O Flamengo. O Flamengo tem no mínimo 23 jogadores para colocar em campo. No mínimo 23. Eu estou dando um desconto, né? 23 para colocar em campo. Se o Flamengo estiver preocupado com duas escalações diferentes de um jogo de domingo e quarta, com 23 jogadores com condições de jogar, não precisa nem diminuir a marcha não, motorista. Eu já estou descendo, porque não é possível. Eu falei que tinha
dose dupla de água liberada. Eu só não te contei a verdade sobre aquele copo hoje. Você, como nosso convidado de honra, diga para nós o percentual diante da declaração de Oswaldo Pascoal. Ele está bebendo muito rápido esse copo aí, eu estou desconfiado. 37% Fortaleza, 63% Flamengo. Poxa vida, e que percentual maravilhoso. 63% Isso é para que é o uma Flamengo. audácia. Tá bom. Calcular.